Dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. O poema de Castro Alves, escrito no século XIX, se espanta com o terror nos navios que operavam no tráfico de escravos da África para o Brasil. Isso já era 3 séculos de escravidão. Qual seria a reação do poeta se pudesse ver uma prisão brasileira no século XXI? A minha convidada garante que hackeou o código secreto que liga racismo e sistema penitenciário. É a advogada e ativista Tamires Sampaio. Bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, Tassi. Foi exagerada essa minha comparação aí com tráfico negreiro nos navios e o sistema carcerário brasileiro? Acho que não. É só a gente olhar os dados do nosso sistema de justiça criminal e ver quem está preso, qual é a maioria dessa população que está nesse lugar, e a gente vai perceber, pode perceber que existe ali uma similaridade. Os números são absurdos, né? São absurdos. De cada 3 detentos brasileiros, 2 são negros. negros. Por quê? Eu fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado, em que eu traço uma relação entre o pós-abolição e a forma como foi construído um processo de controle dos corpos negros através tanto do nosso sistema de justiça criminal quanto do nosso sistema de segurança pública. Porque o Brasil foi o país em que mais recebeu africanos durante o processo de tráfico negro. Qual foi essa população? 5 milhões de africanos vieram para esse território que hoje é chamado de Brasil. No pós-abolição, a população negra já era a maioria. E assim, não é à toa que o Brasil é o 2º maior país com o número de população negra do mundo. É o maior país negro fora de África. Isso faz parte da nossa história. E de uma maneira muito clara nas artes, né, na cultura, na comida, na fala, mas parece que o efeito colateral continua, né? Continua porque a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura escravocrata até os dias de hoje. Todo mundo tem. Acho que a nossa estrutura social carrega isso ainda, né? Não é uma questão que é individual, ela é estrutural, ela é institucional. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. A Tamires é uma hacker, mas não de sistemas digitais, né? A Tamires hackeou o código oculto, não é isso, Tamires? Nesse livro, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Você hackeou mesmo, não é assim, não? O código oculto, na realidade, é a relação do racismo estrutural com o nosso sistema de justiça criminal, né? Vem um pouco dessa sacada. Esse termo, inclusive, eu construí junto com o professor Silvio de Almeida, que foi o meu orientador no mestrado, né? Ele que me orientou na construção desse... Excelente orientador, né? Sim, excelente. E aí, ao pensar, né, qual que é o título, né? Como a gente consegue expressar toda essa complexidade de pensar a forma como o racismo ele se expressa na nossa sociedade, não de maneira explícita, né, mas ele está implícito, oculto, ele né? está oculto. Como você fala no título. Exatamente. E é bom falar um número também muito espantoso, que o Brasil está sempre no pódio quando se fala em pessoas encarceradas. É o 3º, né? É o 3º maior país que encarcera pessoas no mundo. Só atrás de Estados Unidos e China. Exato. Por quê? E aí uma coisa que é interessante, porque mesmo o Brasil sendo o país que tem a 3ª maior população encarcerada do mundo, a gente ainda sente uma ideia de impunidade, né? Isso é interessante, porque essa noção da criminalização, do encarceramento, né, do ódio, ele é aumentado mesmo a gente sendo uma sociedade extremamente punitivista. E ainda tem um senso comum, inclusive pode ser das pessoas que estão nos vendo, assim, que acha que tem que prender mais ainda, né? E a gente está vendo que isso não está resolvendo. Por quê?
Isso não resolve. Por quê? Isso é o tal do enxugar gelo, é isso? A forma como foi construído esse sistema de justiça criminal, ele foi construído baseado, no controle de corpos negros, na criminalização de determinada população, tanto que quase metade da população, 40 e poucos % da população encarcerada, sequer foi julgada em primeira instância. A gente sequer sabe se de fato essas pessoas que estão presas de fato cometeram um crime porque elas não foram julgadas. 40%. 40%. É muita gente. E você fala uma coisa, a racialização. Vamos traduzir isso, porque o que é isso? A racialização é a forma como as etnias, as raças mesmo, né? A gente consegue identificar elas a partir de determinados espaços. Então, por exemplo, eu sou formada em Direito no Mackenzie, numa universidade privada, graças ao ProUni. Na minha sala, 80 alunos. Desses 80 alunos, 3 alunos eram negros. Os professores, cerca de 100 e poucos professores, 150 professores, eu tive aula com uma professora negra no último semestre da graduação. O corpo diretor da faculdade, a coordenação, também era completamente branca. Agora, os seguranças do Mackenzie eram homens negros. As faxineiras do Mackenzie eram majoritariamente mulheres negras. E isso faz com que a gente entre no espaço, e é importante falar isso, porque às vezes a gente acha que o racismo, ele se reproduz com a violência física ou com a fala, mas se eu entro num lugar e eu não me vejo onde eu estou, né, como aluna, mas eu me vejo num espaço de servidão, de trabalho, eu fico, será que esse lugar aqui é meu? Claro. E ainda tem outra. E aquela pessoa branca que acostuma a ver só gente branca ao seu redor? Sim. Também é um processo muito maluco esse, não é? Exato. E aí, a partir disso, esse processo de racialização, ele naturaliza a presença de determinadas pessoas em alguns espaços e naturaliza, inclusive, a ausência das pessoas. Sim. E aí, quando a gente hackeia, né, esse sistema e a gente é incluído nesse espaço, isso gera um choque. Que choque e gera é esse, revolta. Hein? Como que é isso, hein? Gera você revolta. Deve ver muitas carinhas olhando para você agora. Eu ouvi, né, de gente na minha sala que achava um absurdo ter pessoas pró-unistas como eu na mesma sala que ele, porque ele teve a melhor educação em escolas privadas e eu que vim de escola pública ia diminuir a qualidade da sala. No mundo caótico, sonhar é sobrevivência, união e um propósito, subir junto nesses pódios, enfrentamos 10 leão por dia, prazerar juntos esses jogos, Brasil round 6 no nível hard, mas temos coragem que enche os olhos, meu canto nunca foi só meu, vem de longe, papo de séculos, eu não carrego o mundo só, mesmo quando é só eu e meus cadernos, caminhamos junto até no incerto, nada paga a fé que me investem, dos coros até esgotar ingressos, mas sou o resultado das suas preces. Tem umas outras coisas que você fala no livro aí, que você hackeou esse assunto, que junto com a Lei Áurea vieram leis de controle. Exato. Né? A Lei das Terras, a Lei da Vadiagem. Exato. Né? A Lei da Vadiagem, para mim, é uma das mais perversas, porque aboliram a escravidão. E aí, ao invés de garantir terras, de garantir acesso ao emprego... Empreendedorismo. Né? Qualquer coisa. O que fizeram? Contrataram os imigrantes europeus para o trabalho que ia passar a ser assalariado, inclusive garantiram terras para esses imigrantes. E a população negra foi assim, valeu, falou, boa sorte para vocês. Né? Se virem. E se virar é crime. Se for pego vadiando, né, ele está cometendo um crime. Você está cometendo um crime. Porque vocês estão relegados a sarjetas, ruas, se virem. Agora, se você estiver na rua e não conseguir comprovar que você tem um emprego, você vai ser preso. Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande de cabeça baixa bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. E junto com a Lei da Vadiagem, veio a criminalização da capoeira, também, que era uma técnica que era majoritariamente negra. Veio a criminalização do curandeirismo, que era como eram conhecidas as religiões afro-brasileiras na época. Né? Então, foram um conjunto de tipos penais que foram construídos especificamente para esse processo de controle. Que barra, né? Que coisa dura.
E o que você tem a dizer para quem está pensando assim, mas essa menina aí está passando o pano para bandidos que estão na cadeia? Quando eu me propus a estudar mais sobre a relação do racismo com o sistema de justiça criminal, foi exatamente para pensar como a gente consegue construir uma lógica, mesmo penal, que não seja desigual e que não esteja baseada no racismo. Porque se a gente for pensar na nossa história, esses tipos penais que foram construídos, eles foram construídos especificamente para uma parcela. E como mudar isso, Tamires? Na minha avaliação, a gente consegue mudar isso a partir do combate a essas desigualdades sociais e raciais. E isso é construído através de oportunidades que podem ser feitas com políticas públicas, com garantia de acesso à educação. Por exemplo, uma política pública. Acesso à educação. Por exemplo, o meu caso, eu sou uma jovem negra de periferia, filha de mãe guerreira, né? E eu hoje sou advogada, tenho mestrado em Direito Político e Econômico, graças às políticas públicas de acesso à educação. Isso é fundamental, isso mudou minha vida, porque se não fosse o ProUni, eu provavelmente não estaria aqui falando com você. Você desmente quem fala que ProUni é isso, é aquilo, né? Mas tem muita gente que talvez está com os olhos ainda sem conseguir enxergar isso, porque tem manchetes como essa daqui. Um cara é preso com uma quantidade de droga em Santa Catarina e a manchete é: filho de vereador e campeão de karatê, homem é preso por tráfico de drogas com 720 quilos de cocaína. Essa manchete, eu não estou, obviamente, nem julgando essa pessoa aqui que está nessa manchete. Sim. Se fosse uma pessoa negra, como seria bandido, traficante, né? Porque é isso. Porque a lei de drogas, teve uma modificação da lei de drogas há pouco tempo, em que fez a diferenciação entre o usuário e o traficante. Só que, na prática, essa diferenciação, da forma como é tratado tanto pela mídia quanto por parte do sistema de justiça criminal, é o seguinte: se for um jovem negro pego, é traficante. Se for um jovem branco, é usuário. A guerra às drogas, na minha avaliação, ela é assim, um exemplo da hipocrisia da forma como a população brasileira, de certa forma, trata com esse processo de criminalização. Porque se você for em algum espaço, um território de classe média alta, em que você vê roda de jovens, seja num bar, num restaurante, numa balada, esses jovens estando usando droga, seja ela qual for, seja sintética, seja natural, seja qual for a droga, não existe um processo de repressão a esses jovens. Eles podem curtir. Tem uma série de raves, né, que os caras ficam dias e dias à base de drogas sintéticas e não acontece nada. Agora, se você for em uma rodinha, né, de jovens em territórios periféricos, mesmo que esses jovens não estejam com nenhuma substância ilícita, muito provavelmente ele é pego, ele é torturado e ele é criminalizado. Quem sustenta a boca é filho de e fornece o cheque pro chefe do o chefe do chefe é o pai do fim. Que ele é passado, moleque. Vinha faz tique no toque do clinch. Luta 12 round com asma e bronquite. Cês não tão sabendo, o povo tá morrendo. É o chefe do chefe que lucra com a peste. É o pai, é o filho, família de rico. Que culpa o pobre que leva o castigo. Quero falar de letalidade policial. Esse é um assunto aí que se aborda em profundidade ali no livro. Mais uma vez, a gente está falando do quê, hein? De jovens negros, são as vítimas principais dessa letalidade. E que lugar que esse assunto ocupa aí no seu código oculto? No ano passado, eu fui convidada para ocupar um espaço como secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema, município aqui da região metropolitana, né, do ABC. E essa experiência como secretária adjunta mudou muito a minha chavinha de pensar a segurança pública. Em especial, a forma como a gente lida com os agentes de segurança. O Brasil tem a polícia que mais mata, mas também tem a que mais morre. E os índices de morte, principalmente pensando aqui em São Paulo, um dos primeiros lugares está relacionado ao suicídio. E por que é o suicídio? Porque esse agente de segurança, ele também é colocado em uma dinâmica de trabalho que é absurda. São trabalhadores, são majoritariamente periféricos também, muitos deles negros também, que têm um salário mal, né? Recebem mal, se a gente for pensar, são poucas as cidades ou os estados em que muitos moram na periferia, exato, muitos moram, muitos vivem em uma dinâmica de
de insegurança mesmo de em relação à insegurança para família. trabalhar, né? Exato, para trabalhar. Eu já vi essas pessoas saindo, às vezes, de periferias, colocando a farda dentro da mochila, né? Porque tem medo. E aí tem uma questão que é outra, assim, por conta do salário ser baixo, muitas vezes precisam fazer bicos. E aí, ao fazer bicos, eles trabalham 24, 30, 40 horas direto. Quem tem condição de cumprir de fato a missão de dar segurança para a população trabalhando 40 horas por dia, não tendo acesso à saúde mental, a tratamento de saúde mental, não tendo contato com a família e sendo colocada uma lógica de uma sociedade que é punitivista, que é racista, que fala, olha, o jovem negro tem que ser preso, esse território você pode... É isso. Então, assim, essa polícia e essa violência policial, ela é um projeto. Ela é construída. Os agentes de segurança, eles são levados a isso. E aí eu não estou dizendo que não tem agente de segurança que é sádico, porque pode ter. Mas a maioria desses agentes são pessoas que são trabalhadoras e que estão dispostas a dar a vida delas para salvar a população. Então, a noção que a gente tem dos agentes é pronto. Não tem nenhum diálogo. E que visão você tem hoje? Eu tenho uma visão de que é possível construir política de segurança pública com base na garantia de direitos e que os agentes de segurança também prezam por isso. Sim. Isso foi uma coisa sensacional. Eles precisam ser cuidados também. Precisam também. Precisam receber melhor também. Eles precisam ser colocados numa dinâmica de trabalho que, de fato, dê condição de construir uma política de segurança preventiva. Treinamento. Né? Um treinamento preventivo, comunitário, né? De diálogos. E aí, uma coisa também que eu aprendi na segurança. A política do secretário de segurança, da gestão, ela faz muita diferença sobre a forma como o comando lida com a base e aí como a base lida com a população. Sim. Porque se você tem uma política de segurança, né, você tem um secretário, uma secretária adjunta, que são negros, né, e que tem essa linha de segurança antirracista, democrática, cidadã. Você mexe lá na base. Você mexe na base. Porque aí você vai construindo portarias que, olha, se você fizer alguma coisa fora da linha, vai ter algum tipo não é repressão, assim, mas vai ter algum tipo de... Vai ter uma consequência. Exato, vai ter uma consequência. Vai ter uma punição, você vai... Exato, vai ter um tipo de punição, vai ter alguma coisa. Não é assim, liberado. Se você tem de 15 a 18 anos, tira a p*** do título de eleitor. A galera não tá indo tirar o título de eleitor. Que é isso, minhas filhas? Hã? Oi. Vamos acordar pra vida, né, minha filha? Vai tirar esse título de eleitor, pior taxa desta história de quem vai tirar título, vambora. A Tamires, ela não é ativista de sofá o hashtag, não. No próximo bloco, eu vou falar das ações práticas com ela para mudar o Brasil. Ela é uma das lideranças do Abraço à Bahia, que depois se estendeu à região serrana, a vários outros estados, por conta das enchentes desse inesquecível ano de 2022. Vamos conversar sobre mão na massa e política de verdade com Tamires Sampaio. Já voltamos. A minha convidada Tamires Sampaio se formou advogada com bolsa do ProUni, foi a primeira mulher negra a presidir o centro acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie, é militante do CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, já foi vice-presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, e candidata a vereadora e líder na Frente Nacional Antirracista. Ufa, pessoal, que currículo! E definitivamente, essa menina não é só ativista de sofá ou hashtag, não. De tudo que você já fez, Tamires, o que você acha que mudou de verdade, o que você pretendia mudar? Complexo isso, né? Eu acho que tem várias formas de fazer esse processo de transformação, né? Mas uma coisa que é mais imediata, porque existem transformações que demoram um tempo, né? Lutas que são horizontes, e tem lutas que são mais imediatas, né? Então, acho que nessa perspectiva do imediato, essa campanha Abrace os Estados, ela com certeza é uma das coisas mais práticas, porque é isso, as pessoas estão passando fome, elas precisam de comida. Foi emergência, exato, né? A emergência. Vamos falar como é que você se aproximou disso? Você estava onde? O que você viu? O que te atraiu para Abrace a Bahia, começando por aí? Então, eu sou militante do movimento negro já há muito tempo.
E eu já tive contato com várias das lideranças das entidades que compõem a Frente Nacional Antirracista. E aí, no final do ano passado, em uma conversa com o Preto Zezé, presidente da CUFA, e o Celso Ataíde, a gente estava na semana, acho que era segunda-feira, e no final de semana tinha acabado de acontecer aquelas chuvas, a gente falou assim, a gente precisa construir alguma coisa, né? A Frente Nacional Antirracista precisa agir, vamos construir uma campanha, vamos construir o Abrace a Bahia. E aí foi uma coisa incrível, porque em 2, 3 semanas a gente conseguiu arrecadar mais de 1 milhão de cestas básicas, né? Fez um processo de mobilização que envolveu as lideranças que fazem parte da Frente Nacional Antirracista, da CUFA, das outras entidades, empresas que queriam ajudar também. Então a gente conseguiu construir uma rede de solidariedade que foi incrível. Muito rápido e muito forte, né? Exatamente, porque isso, foi um choque muito grande, né? Mais de 140 cidades do sul da Bahia debaixo d'água. Para nossa tristeza, de certa forma, isso teve que se ampliar para outros estados. Né? Porque depois Minas Gerais aconteceu as tragédias, Tocantins, Goiás, Maranhão, Piauí. E aí a gente, vamos expandir a campanha Abraça Bahia para abraçar os estados. E aí quando eu achei que estava, né, agora vai ficar tudo bem, a gente vai precisar só ajudar a reconstruir algumas casas. Não, aí vem São Paulo, né, o que aconteceu ali na região de Franco da Rocha, ou aquela tragédia. E depois, Petrópolis, no Rio de Janeiro, assim. Por que a Frente Nacional Antirracista se sentiu na responsabilidade dessa campanha? Né? Porque o combate ao racismo, ele também passa pelo combate ao racismo ambiental. E essas famílias, elas não foram vítimas da chuva. O problema não é a chuva, o problema é a situação de vulnerabilidade socioeconômica ao qual elas estão colocadas. Né? Porque não foi em territórios de classe média alta que as enchentes aconteceram, em sua maioria. Ou seja, se elas estivessem em locais propícios, né, com moradias dignas, muito provavelmente essas tragédias não aconteceriam. Olha, meu Deus do céu, meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Como você entrou para a Frente Nacional Antirracista? Eu entrei para frente nesse processo agora da pandemia, nas ações mesmo de solidariedade. Exato. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, tanto em relação à CUFA quanto em relação à Frente Nacional Antirracista, as mulheres negras, elas estão na linha de frente de todos os processos. Sim. São as mulheres que de fato dirigem. Esse é um dos movimentos que a gente viu que deu certo, porque muita gente no Brasil, na hora de fazer doação, fica em dúvida, porque não sabe se o dinheiro vai chegar. Sim. Não é isso? Sim. E dessa vez, com essas mulheres todas aí na linha de frente, como você falou, a gente percebeu que não há desvio, que há ação de verdade, não é isso? E aí, no nosso caso, né, a Frente Nacional Antirracista, a CUFA, tem organização em todos os estados. Já tem experiências de ações de solidariedade. E a gente mostra, né, grava vídeo, né, as pessoas veem. Né? Tem esse processo de transparência, né? Eu sou a Norivan, presidente da CUFA Municipal de Corrente, extremo sul do estado. Estamos mais uma vez atuando em uma ação de distribuição das cestas básicas. A CUFA não para! A CUFA não pode parar! Tem gente que ainda não acredita em transparência no Brasil, né? O que você tem a dizer para eles? Eu tenho que dizer, olha os projetos que a gente já construiu. Olha aí o que está acontecendo, né? Olha Pelo o que tá mundo, acontecendo. inclusive. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente está vivendo esse conflito da Ucrânia e a gente vê na Rússia um líder que não percebeu que a internet não deixa ele dar a notícia só que ele quer, né? Quando você tem um ditador e ele acha que ele controla, e ele controlava mesmo a mídia, por exemplo, isso acabou. Acabou. Isso acabou, por mais que ele controle, que ele proíba o Facebook, que ele aparece funcionária da TV estatal com cartaz no telejornal. Tem outras formas de comunicar. E, inclusive, eu acho que, de certa forma, essa amplitude, né, da internet, das redes sociais, que fez com que pautas como o combate ao racismo, né, o feminismo, o combate à LGBTfobia, ganhasse mais força.
Porque os meios de comunicação tradicionais, historicamente, nunca deram Foram muito lentos, né? em relação... Agora, as redes sociais, elas explodiram. Você sabe essa imagem do pé na porta? É, pé na porta. Né? Veio o pé na porta. Agora, tem um efeito colateral aí que é bom também a gente falar dele. Ao mesmo tempo, vem um monte de gente com preconceito com relação a feministas, com relação a militantes. Você não quer conversar com eles e contar como é que funciona? Eu fico impressionada com isso, Tassi, porque a gente luta pelo básico, né? Que é o respeito, que é igualdade. Isso que é lutar contra o racismo, isso que é lutar pelo feminismo. É a gente garantir que mulheres e homens sejam tratados de formas iguais. Né? Que pessoas negras, brancas, indígenas, amarelas sejam tratadas com respeito, tenham igualdade de oportunidade. Isso é pedir demais? Eu sou o problema que vocês escondem desde a colonização. Eu sou o drama da clientela que compra sem nenhum tostão. Eu sou a vítima do seu crime mais hediondo. Eu sou a cria, filha mais fria do Capão Redondo. Eu sou aquilo que vocês chamaram de marginal. E como que se constrói esses direitos, então? Esses direitos, acho que se constrói, primeiro, garantindo moradia digna para a população, garantindo acesso à educação de qualidade para todos e todas, nos territórios periféricos, inclusive, garantindo espaços de cultura e lazer nas periferias, de esporte. A gente está vendo agora, por exemplo, né, a questão das Olimpíadas no ano passado, e a forma como vários jovens periféricos, inclusive, conseguiram estar nesses espaços. Só que esses jovens, eles só terão essa oportunidade se o esporte for uma possibilidade na sua infância. Né? Se a cultura for uma possibilidade na sua infância. E não for olhado como um bônus, né? Vamos deixar vocês verem essa peça de teatro também. Não é, isso faz parte da formação. Isso muda. Isso tem força, eu né? tive a oportunidade de fazer teatro quando eu era mais nova. Porque tinha um centro cultural próximo do meu bairro, eu fiz teatro nesse centro cultural. E fazer teatro mudou a minha vida. Como? Mudou, porque eu posso... O teatro, ele faz com que a gente aprenda que você pode ser o que você quiser também, de certa forma, né? Essa questão do personagem, do palco, a postura, o modo de falar. Eu fiz um sonho de uma noite de verão. Shakespeare. Agora, até de madrugada, aqui teremos cada fada. O próprio leito do noivado será por nós abençoado. E quem de lá nascer terá fortuna e alegria. Assim, os 3 casais diamantes no amor serão constantes. Você cita um conceito de Foucault, o biopoder. Você fala. O que é biopoder? O biopoder é a forma como a nossa vida, de certa forma, ela é controlada. Né? Eu falo do biopoder, da biopolítica, por conta da necropolítica do Bembe. Né? E o Bembe, ele fala que quando Foucault começou a trabalhar essa lógica da vida sendo controlada, é o quê? Quando a gente está na barriga da nossa mãe, tem todo o processo de exames que são feitos. Quando a gente nasce, tem um registro de nascimento. Quando a gente vai para a escola, tem lá a declaração, né, de que você estudou, tem o diploma universitário. Se você casa, tem um registro de casamento. Então, existe um controle do Estado da nossa vida, né, de todas as partes dessa nossa vida. Quando a gente morre, tem a certidão de óbito. Então, né, todo o nosso processo de vida, ele, de certa forma, ele é controlado pelo Estado. E aí, nesse processo do biopoder, né, a forma como o Estado controla a vida, Foucault, ele já falava sobre como, a partir de processos de racialização, inclusive, esse controle da vida determinava quem pode viver e quem deve morrer. Quem deve morrer. Quem deve morrer. Ou seja, ele determina também quem está frágil, é isso? Ou determina quem está fora desse padrão de sociedade, né, que precisa. Quem está fora do padrão. E aí quem está fora do padrão é inimigo. E quem é inimigo tem que ser exterminado. É como assim o deixar morrer, né? Você acha que nessa pandemia a gestão dela foi um deixar morrer? Com certeza. A gente não precisava ter chegado a quase 700 mil mortes por coronavírus. O Brasil, ele tem o SUS, né? O maior sistema de saúde, né? Sistema único de saúde do mundo. A gente tinha a condição de fazer um processo de prevenção e, quando teve a vacina, um processo de imunização muito rápida.
Né? O Brasil poderia ter sido vitrine da vacinação e imunização no mundo e não foi porque a gente tem um governo que optou pelo negacionismo. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. O que será que eles querem perguntar para você? Vamos ver? Bilhete da semana. Doutora, várias artistas femininas exploram em suas músicas a degradação da mulher. Fica cada dia mais difícil defender o indefensável? Ele pergunta. Eu tinha uma visão assim, mas eu tenho uma grande amiga que é da Frente Nacional de Mulheres do Funk, Renata Prado. E ela me ensinou sobre como parte de músicas, né, inclusive a forma como mulheres que estão e dançam essas músicas e cantam essas músicas, muito é sobre a autonomia dos nossos corpos, né, sobre a mulher ter a possibilidade, né, de não dela ser... Tomar, dela tomar ter o poder... a vontade, Exato. a sua própria, né? E ela ser um sujeito e não um objeto. Geralmente as pessoas sempre me perguntam, é sempre a mesma pergunta. Ai, mas e as letras de funk? Ai, mas e os homens que objetificam as mulheres e não sei o que, não sei o que? Eu falo, cara, vocês já pararam pra pensar que existe a possibilidade das mulheres quererem mostrar a bunda? Tipo assim, por vontade dela, assim. Porque o corpo é dela, ela só quer mostrar. Eu acho que existe uma perspectiva, né, que é muito colocado pelo machismo, né, por esse processo de objetificação que existe. É bom a gente deixar claro, existe. Inclusive no funk. Exato. E não só no lugar. funk, na MPB existe isso. Na política. Na política existe isso, né? No rock, em todas as áreas existe esse processo. E, ao mesmo tempo, existe também uma lógica da mulher ser um sujeito. Sim. Né? Também ter desejos, Exato. ter o jeito que ela quer fazer, não é assim? Exato. Isso precisa ser respeitado. Agora vamos falar ainda da Frente Nacional Antirracista, que é conduzida principalmente por mulheres. E a política partidária, hein? Quando que a gente vai ter de novo assim, uma governadora? Eu fui ver, a gente só teve a Benedita da Silva. No Rio de Janeiro e agora no Rio Grande do Norte. Olha aí, tá vendo? A gente conta assim... A Fátima Bezerra. Não é isso? Isso. Não conseguimos, né, fechar uma mão, 5 dedos. Não aí. conseguimos. E aí? É porque a política, a gente olha a política e acha que a política é aqueles homens brancos velhos engravatados na televisão sendo acusados de corrupção. Só que política, Taz, na minha avaliação, política são essas campanhas de solidariedade. Política são as mulheres negras que saem de casa para trabalhar enquanto outras mulheres ficam em casa e ajudam nessa relação, né, com as crianças. Política é as batalhas de slam, de hip hop, que acontece os saraus na periferia. Né? Eu concordo com tudo isso, mas eu estou querendo saber da política. Rai, quando que você vai ser a nossa governadora? Imagina! Fala eu aí. acredito Esse que... vídeo aqui vai ficar no YouTube, você vai usar na sua campanha. Eu acredito que a construção de uma candidatura, seja para o que for, ela é um processo coletivo, né? Ela precisa ser resultado de uma vontade de uma série de pessoas, porque eu sozinha não vou conseguir me eleger absolutamente nada. Né? Então, para eu ser eleita governadora ou presidente do Brasil, por que não ter uma mulher negra presidente do Brasil? Por que não? Isso precisa ser parte de um processo, de um movimento coletivo. Você já está construindo essa coligação aqui coletivo. nessa conversa? Hein? Eu não tenho nem idade ainda para isso. O quê? Eu tenho 28 anos, não posso. 28 anos? Faz assim, ó, pum! É 30, se não me engano, em governo e 35 presidente. Ainda tenho tempo. Olha, ela já fez a conta. Eu vou fazer o seguinte, ó, no último bloco, eu não tenho dúvida que ela vai, no último bloco nós vamos falar do peso da bandeira da militância, como pesa esse fardo. Agora, para Tamires, tem alguém que ajuda ela, é uma tal de Rosemary. Sim, é isso? Rosemary. Rosemary? É. Ela está assistindo lá, daqui a pouco a gente volta. Adélia Prado pegou os versos de Drummond e botou uma pimentinha assim, ó.
Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Ô Tamires, me conta, qual é o peso da bandeira da militante? Porque é a nossa vida, né? O ser militante na minha trajetória não foi nenhuma escolha. Né? Se eu vivo num país que passa por um processo de genocídio da população negra, eu preciso dormir e acordar pensando como acabar com isso, porque senão eu posso não sobreviver. E você ainda nasceu numa barriga militante, não é assim? Não? Exatamente. Foi gestada. Exatamente. Que barriga foi essa? A da minha mãe, a Rosemary. Ela está assistindo a gente aqui, com certeza. E eu imagino que você deva ter ido naquelas reuniões, né? Fui. Ainda muito criança, não sabia o que estava acontecendo. Sim, em reunião. Eu fui em curso de promotores legais populares, encontro de mulheres negras, tanto aqui do estado de São Paulo quanto nacional. Eu cresci, assim, vendo uma série de referências, lutando, né, pelo combate ao racismo, por mais igualdade, pelas políticas sociais. Então, isso forma a gente, né? Eu não tenho dúvida. E eu não nego a importância desses movimentos. Agora, para uma criança, eu sou filho de 2 professores de escola pública, fui muito naquelas reuniões assim, não é meio chato uma hora? Você fala, o que eu estou fazendo? Então, mas sabe de uma coisa engraçada? Quando eu fiz uns 11 anos, 10, 11 anos, eu falei, mãe, eu não quero mais ir. Eu vou ficar em casa. Porque eu já podia, vou ficar em casa, então eu não vou mais nas reuniões. E aí eu parei de ir acompanhar e ela parou junto. Você acredita? Você não foi. Ela parou de ir. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a militar no movimento estudantil, e aí eu recuperei contatos do movimento negro, comecei a militar no movimento negro, ela voltou. Ela voltou, que legal. Ela voltou. É uma dupla dinâmica. É uma dupla dinâmica. Que coisa incrível essa... Por que aconteceu isso, hein? É solidariedade ou é o... Talvez é o mesmo corpo indo junto. Talvez é isso mesmo, né? Fora que também tem questão é difícil você ser militante tendo que trabalhar. Sim. Né? Então, minha mãe também passou por um processo. Claro. Nessa época foi a mesma época que a gente mudou de casa. Então, uma casa que a gente conseguiu graças a uma política de financiamento, né? Política pública de habitação popular. Então, ela teve que trabalhar mais, entrar em outro serviço. Então, tem isso também, né? O tempo é muito escasso. É a clássica. Você tem aquela infância clássica, né? Da mãe solo, né? Exato. Isso, na periferia. E para quem não conhece, o que é a Zona Leste de São Paulo? A Zona Leste de São Paulo? O que é uma periferia dessa cidade? Conta, manda real. Olha, periferia para mim é um sinônimo de solidariedade, sabe? De rede. E eu vou começar falando isso porque, muitas vezes, você vai falar de periferia, você quer falar da tristeza, da desgraça, né? Da falta de saneamento básico, do esgoto a céu aberto, mas eu acho que a imagem que precisa ser colocada de periferia é essa imagem da solidariedade, porque se não fosse as redes, né, tanto da minha família quanto de vizinhos, de pessoas que quando a minha mãe precisava trabalhar, ficava comigo em casa, ia me levar para a escola, me buscar na escola, essa minha criação ela não poderia ter sido possível também, né? Porque, e aí as mulheres de periferia, elas são mulheres que fazem esse processo de construção de rede, assim. Então, eu acho que você fala uma palavra para mim, periferia, para mim é solidariedade. É solidariedade e geralmente uma rede de mulheres e crianças. Né? Exato. E eu imagino que muita fofoca também. Também. Também, e aí? Né? Tem uma coisa, né, de a fofoca edifica os relacionamentos. O poder da fofoca. Na verdade, estamos falando de comunicação. Sim, né? exato. E é claro, estou brincando aqui de fofoca, mas tem aí o engajamento. Tem. Né? Todo mundo está na mesma. Sim. Não é? E tem essa coisa, né? O poder das mensagens, né? E de transmitir essas mensagens. Né? E pensar o conteúdo delas, inclusive, né? Sabendo como funciona a justiça no Brasil, você decidiu cursar Direito. Sim. Isso foi o quê? Uma estratégia de combater o sistema por dentro? Então, como eu cresci na militância,
e eu nunca fui muito bem em matemática. Porque, na realidade, eu tenho um tio que era o irmão mais novo da minha mãe e ele estava fazendo engenharia nessa época da adolescência, ensino médio. E eu gostava muito dele e eu tentei estudar, tentei entrar no Senai, né? Falei assim, eu gosto muito dele, vou seguir na... Só que assim, eu não sou de exatas, não dou muito certo com física. Perdoada. É isso, eu sou de humanas, minha mãe é psicóloga, é isso, né? Então, eu segui essa área. Minha mãe e meu pai são psicólogos, na realidade, os dois. Então, sou dessa área de humanas, abracei humanas. Aí, dentro da humanas, eu fiquei assim, qual será o curso que eu tenho, de fato, condição de fazer alguma coisa, né? De transformar. E aí, direito. Vou fazer direito. E foi muito engraçado, porque quando eu decidi fazer direito, como minha mãe foi sempre uma pessoa que, ela sempre me incentivou, ela sempre me cobrou, olha, assim, sabe? Cadê suas notas? Tá estudando? Precisa estudar? Você quer fazer direito? Mas aí ela, como é que você vai fazer? Você vai estudar? Precisa estudar. Vamos fazer um cursinho, não sei o quê. E aí estudo, vestibular. A FUVEST não tinha cotas na época. É um vestibular muito difícil. Mas o Enem, né? Sim. Graças ao Enem, eu consegui uma nota muito boa no Enem e consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni no Mackenzie. E o direito, ele é um curso que ele é um curso coringa, né? Porque eu posso ir para o Ministério Público, eu posso ser juíza, eu posso ser advogada, mas eu também posso trabalhar em empresa, também posso trabalhar com ações sociais, né? O direito, na realidade, Taz, eu acho que era um curso que todo mundo devia fazer. Porque todo mundo tinha que ter acesso aos nossos direitos da Constituição. Todo mundo tinha que ter acesso a essas informações. Tinha que estar no currículo, básico, assim, do ensino médio. Eu espero que em 2018 a gente esteja no momento em que a conjuntura esteja mais estabilizada, em que a democracia esteja mais consolidada e que essa mobilização que está acontecendo com os movimentos sociais, com o movimento sindical, o movimento estudantil, com os artistas, se consolidem cada vez mais e a gente tenha um protagonismo maior nos espaços. Você foi a primeira mulher a presidir o centro acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie, que é uma instituição tradicional, clássica, inclusive. Como é que foi essa experiência? Foi uma loucura. Olha, é isso, eu entrei na faculdade... Vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. Quando eu era criança, e eu acompanhava, às vezes, algumas coisas com a minha mãe, eu era contra cotas, sabia? Porque eu achava que as cotas, de alguma forma, era dizer que eu não tinha condição de passar no vestibular. Eu sempre falei assim, não, eu posso passar no vestibular, eu vou passar no vestibular. Até quando que você foi? Quando eu entrei no Mackenzie e eu entrei na sala de aula, de 80 alunos e só 3 alunos eram negros, eu falei assim, não, tem algum problema aqui. Tem algum problema aqui. Porque eu estava numa sala de aula nas escolas, pensando bem, a gente precisa de política pública para inserir a juventude. Porque eu estava numa sala de aula lá na Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, que era majoritariamente negra. Claro. Majoritariamente negra. Onde que estão essas pessoas? Estão lá na segurança no Mackenzie. Exatamente. Ou os faxineiros, né? Exatamente. Então, a partir daí, eu falei, não, precisa mudar. E aí, como tem essa lógica, né, do crescer na militância, eu falei assim, vou tentar conhecer aqui as pessoas. Aí, fiz parte do grupo de estudos. E aí, em 2014, a gente falou, vamos disputar o centro acadêmico. E a gente não acreditava que ia ganhar a taça. Era possível. Porque era uma chapa de esquerda, que era absolutamente diversa, presidida por uma mulher negra pró-unista. O vice, que era o secretário-geral, também era um nordestino gay pró-unista. A chapa era majoritariamente feminina. A gente falou, qual é a chance, né, disso dar certo? Só que a gente conseguiu juntar gente que era da atlética, gente que era da bateria, gente de grupo de estudos e gente dos coletivos, nessa mesma chapa. Então, de certa forma, a gente teve uma possibilidade, teve uma diversidade. E mesmo falando assim, olha, a nossa chapa é a catarse, e catarse por quê? Porque o Gramsci, né, quando fala sobre catarse, ele fala que a catarse é um momento de transformação da estrutura, né? A gente sair de um momento egoísta para um momento ético-político, a gente quer fazer uma catarse no Mackenzie. A gente quer que as pessoas entendam que o movimento estudantil não é para questão de corredor, a gente é estudante de direito e a gente precisa entender o nosso valor, né, a nossa responsabilidade sobre o que está acontecendo na sociedade. E a gente ganhou. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Africa. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Africa.
Você tem uma coisa, menina, muito danada, porque você está num ambiente como esse que você descreveu agora, no Mackenzie, e em vez de você falar assim, nossa, eu sou uma coitada, esse ambiente está sendo muito hostil, você parte para vou mudar esse ambiente. Sim. Né? É porque é isso, né, Taz? Não, é isso, mas e coragem para fazer isso? Eu acho que muita gente deve pensar, e coragem? Eu tenho essa fortaleza em casa que é a minha mãe, mas eu sou filha de Ansan e Oxóssi, né? Qual é a importância da espiritualidade na sua vida? É muito grande, porque é a gente entender que nós não somos descendentes de escravos, né? A gente é descendente de rei, rainha, guerreiro, guerreira, pessoas que fizeram diferença, que transformam vidas. A gente tem uma ancestralidade, né? Porque é isso, para eu estar aqui hoje, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas. E esse grupo, né, de ancestrais, eles me fortalecem. Né? Se eu ocupo um espaço de poder, se eu ocupo um espaço que nenhuma outra pessoa negra ocupou antes, eu tenho um conjunto de pessoas comigo aqui, que estão me dando força para que outras pessoas também venham. Você não está sozinha. Não estou sozinha. What would you say, Judge Jackson, to all those young Americans may doubt that they can one day achieve the same great heights that you have? I was walking through Harvard Yard my freshman year. As I mentioned, I went to public school. I was really questioning, do I belong here? Can I make it in this environment? And a Black woman I did not know, and I guess she knew how I was feeling, and said, persevere. I would tell them to persevere. Ô, Tamires, você com essa cara de criança já foi também candidata vereadora. Foi. Pelo PT e não foi eleita. O que ficou dessa experiência? Olha, foi a primeira vez que eu fui candidata, foi em 2020. E tem uma experiência que era muito engraçada, isso já na campanha mesmo, quando eu ia fazer panfletagem em feira, né, ou em terminal, muitas pessoas falavam assim, não, eu não quero esse cara aí não. Aí eu falava, não, mas não é um cara, sou eu. Aí você? Aí eles olhavam assim, o panfleto olhava pra mim, é você. Então, peraí, vamos conversar. E aí, aceitava conversar. Você estava esperando o quê? Aquele velho, branco, né? Vereador, não é isso? Candidato, de sempre. E eu acho que o Brasil, em especial, depois do que aconteceu com a Marielle, né? E aí é isso, a gente fez agora 4 anos do assassinato da Marielle. E esse assassinato dela foi, de certa forma, um recado, né? Porque a Marielle era uma mulher preta, favelada, que ocupou um espaço de poder e que estava pautando a segurança pública, inclusive nessa perspectiva cidadã, porque a Marielle, ela tinha trabalho com as famílias, com os policiais, né? Ela pensava essa perspectiva global. Muito amplamente. Muito né? amplamente. É isso, uma visão transformadora da segurança. Isso é um perigo para uma parcela. E ao assassinarem ela, era um recado do tipo, olha, você é mulher preta de periferia, toma cuidado, né? Você não pode ocupar esses espaços. Só que, de certa forma, essa coisa, né, de que Marielle é semente é muito real, porque de 2018 para cá, a gente vem vendo explodir uma expansão, né? Mulheres negras em vários estados, em vários partidos e movimentos, inclusive, se colocando como candidata, sendo eleitas. E isso é um reflexo também desse movimento, porque falaram, tentou calar, mas não, peraí. Né? Teve um sentimento, acho que, de basta, né? Sim. A gente tem que ocupar esse espaço. E o sentimento de medo, você acha que ele existe? Você tem esse sentimento? Com certeza eu tenho um sentimento de medo, porque, imagina, né, se uma... E aí é perverso isso, né? Porque mesmo ocupando um espaço de poder institucional, a nossa vida ainda não está salva. A nossa vida ainda não está segura, mesmo estando em espaço de poder. Que coisa violenta, hein? Sim, é muito violento. Não é? Mas aí a gente se junta para falar assim, não. Não. A gente vai ocupar. Nós estamos aqui falando disso. É né? isso. Vamos ouvir a galera, olha aqui. Pergunta do Leandro. Qual a representatividade da mulher no direito criminal? E ele completa. E como tem sido abordado o ESG, enfim, aquela sigla para ambiental, social e governança no segmento do direito? Olha, eu acho que nos últimos anos, em especial por conta das políticas públicas, né, das cotas do ProUni, a gente vem vendo uma série de mulheres negras, né,
ocupando espaços não só numa perspectiva de formulação acadêmica, mas inclusive profissional. A gente tem influencers negras, a Faida Bello, por exemplo, que esteve aqui, né, no programa. A gente tem professoras acadêmicas que formulam como, por exemplo, Ana Flausina. Isso pensando no Brasil, sem pensar a nível internacional. We have to talk about a complete and total change in the structures of this society, because that's the only way that a concept like academic freedom is going to be made relevant. We have to go to the streets. Angela Davis, né, tem aquela frase, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E isso de fato acontece. Porque quando a gente tira uma pessoa, né, de uma casinha, né, de exclusão, bota ela numa outra chave, necessariamente tudo modifica junto. Vamos falar de uma outra mulher. Você fica falando da Angela Davis, ela vai ficar com ciúme. Eu quero falar da Rosemarie. Diga. Quem é a sua mãe? A minha mãe é uma mulher maravilhosa. É um espírito, assim, iluminado. Ela me traz uma força que eu não sei nem explicar, assim. Eu tenho uma experiência. Eu passei por um tratamento de câncer em 2018. Eu fui diagnosticada com câncer no ovário e foi uma loucura isso, porque você não espera que com 24 anos você vai ter um câncer, não espera. E eu fiz a cirurgia, fiz a quimioterapia e no primeiro ciclo de químio, 2 semanas depois, o meu cabelo começou a cair e meu cabelo caiu completamente. E eu falei assim, eu não vou sair de casa nunca mais. E minha mãe falou assim, não, Tamires, vamos, sai. Eu falei, eu não vou sair de casa nunca mais. A minha mãe, ela falou assim, eu vou comprar pão. E ela voltou careca. E aí minha mãe falou assim, você tá vendo? Isso aqui é um cabelo. Vai crescer, tá tudo bem. Que declaração de amor, hein? Vamos passar batom, vamos tirar foto. E isso me deu uma força tão grande que eu falei, caramba, é isso, né? É só um cabelo. É ação, né? Vai crescer. E assim, tô falando essa experiência aqui porque isso é a minha mãe, assim, sabe? Essa força que danada, hein? Surreal, né? Essa força da natureza que faz assim, não é isso, assim, olha, a gente pode enfrentar qualquer coisa, a gente pode vencer qualquer coisa e os seus sonhos podem se realizar, assim, sabe? Ela sempre significou isso muito, assim. Por mais que ela tenha passado dificuldades na vida dela, ela sempre me criou numa perspectiva, olha, Tamires, você pode. É possível. Você pode, vamos fazer. Vamos fazer junta. Tô saindo agora de mais um dia de luta. Esse ano, se a porta não abrir pra mim, eu vou arrombar. A gente já falou de tudo aqui, mas tem uma coisa que eu quero falar mais. Você tem só 28 anos. 28 anos. Que aceleração foi essa? Que exponencialidade que foi essa na sua vida de fazer tudo isso que você fez, que a gente falou aqui? O pessoal não vai acreditar que você fez tudo isso. Já. E olha que tem mais coisa, hein? Mas foram as oportunidades que eu tive na minha vida. É isso. Foram as políticas públicas, foi a minha mãe, né? Ter essa estrutura em casa é fundamental. O ProUni, as cotas, tudo isso é fundamental. E a militância também, de certa forma, porque a militância me abriu portas também. A luta vale a pena? A luta vale muito a pena. Vale muito. A luta transformou minha vida e agora eu tenho uma obrigação, de certa forma, de ajudar que outras vidas também sejam transformadas. Acho que essa é uma missão. Vocês estão vendo onde que essa moça vai chegar, hein, pessoal? Tamires Gomes Sampaio. O que é a vida? A vida, eu falei de teatro, né? Eu acho que a vida é uma peça de teatro em que todos nós somos o diretor, o roteirista, o figurinista e o ator. E a gente precisa ver como a gente junta essas histórias que a gente constrói sozinho para montar uma peça, né, que faça sentido. E aí, isso faz com que a vida seja a gente entender como viver em coletivo, né? Como sonhar junto é potência. E aí, quando a gente descobre que sonhar junto é potência, nossa vida é um espetáculo. É um espetáculo de teatro. Então, agora me diga, o que é a vida, Tamires? É esse espetáculo de teatro. E a felicidade.
O Tamires, ainda tem uma coisa que me intriga. Diga. Você foi aluna do professor Tibu. Eu fui, porque assim não é a resposta. Gente, como eles cresceram. A gente cresceu e a gente tá dominando o mundo. Eu não tenho dúvida. Mãe, olha com quem eu tô Dona aqui. Rosimari. Falamos tão mal de você aqui. Falou, mamãe. Mentira, claro. Que pena que você não veio, linda. Parabéns, hein? Que coisa, essa filhota. Beijo, mãe.